Olá, pessoal, estamos aqui novamente, né? Não é? Levando a você a minha experiência na obra de Deus. Estamos aqui agradecidos a Deus por esse trabalho. É claro, estamos começando um trabalho ainda e pode ser que não saia perfeito, não é? Não saia muito bom, porque nós estamos ainda começando, iniciando. Mas quando tivermos aí uns 100 vídeos já, não é? No nosso canal, não vai estar bom ainda, mas também não estará como os primeiros, né? Porque a gente vai evoluindo, né? Nós somos uma equipe, queremos agradecer você que está aí do outro lado acompanhando nossa história e nós estamos quase todos os dias, nós vamos soltar uma parte contando realmente o que Deus fez por nós e por que eu estou contando para você, por que eu estou agradecendo a Deus por tudo que Deus fez por nós. Mas você lembra que eu contei a vocês no outro vídeo que nós estávamos agora felizes da vida porque Deus tinha nos dado, em vez de 300 cruzeiros como nós estávamos aguardando, era 3.000 cruzeiros. Fomos ao banco felizes da vida, descontamos o dinheiro, passamos ali próximo, eu já pensei na minha cabeça, olha, tem um rapaz lá que vende caldeirões, panelas, frigideiras, tudo usada, reformada. Compramos aqueles 2 ou 3 caldeirões daquele, compramos frigideiras, compramos panelas, compramos, né, e algumas coisas para comer, fizemos uma compra ótima para nós 3, não é? Compramos carne, compramos verduras, compramos frutas, levamos para o salão e colocamos alguns tijolos, colocamos uma chapa que tínhamos comprado e colocamos lenha ali, porque lenha tinha bastante, que tiramos muita madeira dali daquele prédio que estava ainda em reforma, né? E fizemos ali um fogo ali e colocamos feijão para cozinhar, com carne seca e aquela, sabe? E fizemos um arroz gostoso ali e com salada e compramos alguns pratos também, alguns talheres, copos, né? Compramos algumas jarras de suco e fizemos aquele almoço gostoso ali dentro daquele salão que estava em reforma e foi algo maravilhoso. Depois de uma hora e pouquinho, nós sentamos, agradecemos a Deus e comemos gostoso pela primeira vez, depois de muitos dias. Nós fizemos aquele almoço gostoso para nós e vou lhe contar para vocês uma coisa, tudo tem um teste, tudo tem um propósito. Deus tem o seu tempo, nós temos o nosso tempo, você tem o seu tempo. Só que o tempo de Deus é um dia para Ele, é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. E nós também temos nosso tempo, nosso passado, o presente e o futuro. Só que o meu passado, eu não vivo do meu passado. Se foi bom ou ruim, passou. Eu não vou olhar para o meu passado. Satanás não. Ele vai olhar para o seu passado, para os seus erros. Ele vai olhar o tempo todo para os seus erros. E vai apontar que você não é digno de fazer a obra de Deus porque você pecou muito. Eu me lembro daquele pregador que ele estava no seu escritório e Satanás materializou-se na forma de um homem e disse para ele, você não vai poder pregar o evangelho. Por que eu não vou poder pregar o evangelho? Porque você cometeu vários erros e eu tenho anotado todos os seus pecados esses anos todos. No ano tal você cometeu isso, e a lista está aqui. Cometeu ou não cometeu? Ele falou, cometi. Muito bem. No ano tal você cometeu isso, não cometeu? Cometi. Então, anotei tudo aqui. E outra coisa, semana passada você cometeu isso. Está aqui anotado? Horário tal, não cometeu? Cometi. Ah, hoje também você cometeu, hoje à tarde, isso. Você não cometeu? Falou para Martim Lutero. Ele falou, sim, cometi. Então você não vai poder pregar o evangelho? Você não é digno de pregar o evangelho de Jesus? Aí ele pegou aqueles papéis todos, aquelas acusações, pegou uma caneta de tinteiro, molhou na tinta e escreveu em cima, eu os cometi, mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado.
Isso. Agora estou livre. Então Satanás vai sempre olhar para o seu passado. As pessoas que estão ao seu lado, seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, olharão para o seu presente. Mas Deus, como Ele apagou seu passado, Ele vai olhar para o seu futuro, quem você será no futuro. E olha para o passado de Satanás, quando ele falar do seu passado, fala do futuro dele. O futuro dele é o Hades, o local que até os demônios hoje têm medo, têm pavor do Hades. Então eu quero contar a vocês que agora estamos vivendo um tempo bom, gostoso, maravilhoso. E depois dessa época aconteceu o caso dessa senhora, não é? Que é esposa desse policial, e agora o próprio policial agora nos faz mimos e carinhos e presentes, que o pernambucano é assim, quando ele gosta, ele cobre vocês de presente, trata muito bem, são pessoas amáveis, maravilhosos. Não é? Eu quero agradecer a Deus pelo tempo que eu passei em Pernambuco, que eu amo aquele povo. Até hoje são pessoas muito carinhosas, em nome de Jesus. Mas eu queria contar para vocês que agora sim, agora nem lá, aquele fogãozinho que fizemos lá na construção, não estávamos usando mais. Porque não precisava mais fazer comida. As mulheres, as famílias, todos faziam comida para nós. E comida boa, e levava comidas ótimas, comprava comida chique para a gente, não é? E aquele policial, meu Deus, ele saía, pegava o seu salário, ou então pegava exatamente o que ele ganhava, né, nos seus bicos que ele fazia, e comprava presente, me dava uma camisa, me dava uma meia, me dava uma coisa. Quer dizer, ficaram todos muito amáveis conosco. Aquela época de perseguição acabou. Agora nós tínhamos condições de fazer a nossa comida, agora nem isso fazíamos. Eles iam lá e faziam para nós. Foi dias maravilhosos, gloriosos, não é? Passou. Então Deus estava olhando para essa fase. Deus não estava olhando no meu passado, quando eu estava angustiado, não sabendo o que comer à tarde. Deus estava olhando essa alegria que nós teríamos no futuro. Deus sempre olha para você o seu futuro. E assim foi. E aí, graças a Deus, pela convivência e amizade, conseguimos os caminhões da prefeitura que foram lá e levaram 5 caminhões de terra, de barro, aquelas coisas, né, de construção que nós tínhamos tirado, levaram tudo, quer dizer, nós não pagamos aquilo, graças a Deus, levaram tudo, limparam o templo para nós. Com aquele dinheiro que tínhamos ganho, né, desse empresário, que era R$3.000, né, fizemos uma compra, sobrou muito dinheiro ainda, muito mais do que nós tínhamos levado no início. Aí compramos tinta, compramos cimento, não é? E fizemos um altar bonito ali, colocamos uma placa na frente, mas não tínhamos cadeira, não tinha nada. E aí nós mandamos fazer alguns folhetos, agora nós tínhamos um local para nós inaugurarmos nosso templo, né? E tínhamos também aonde dormir, né? Onde dormir, que nós nunca faltou isso. E agora mandamos fazer milhares de panfletos e nós fomos entregar para aquelas pessoas na rua, agora sim, para a inauguração do templo. Isso ficava no bairro da Vila Velha, no bairro da Vila Velha, lá em Recife. Fica próximo ali ao emprego chamado CELP, não é? Ali próximo à Conde da Boa Vista. É ali que nós tínhamos o nosso templo ali. Graças a Deus. Olha como progredimos. Bem, eu coloquei exatamente, né, meu paletózinho, meu sapatinho surrado, e cada um dos pastores fizeram a mesma coisa, os dois fizeram a mesma coisa, e cada um, nós tínhamos uma pasta, sabe essas pastas antigas 007? É aquilo que nós tínhamos. E com essa pasta, nós enchemos de folhetos e fomos sair entregando para cada pessoa na rua e fazendo um convite, que dali a uma semana nós iríamos inaugurar o templo. Né? E tal, todo entusiasmado, nós saímos logo de manhãzinha, entrega aqui, entrega ali, entrega ali. E bem próximo a esse templo,
Antigamente, agora não. Agora uma comunidade próspera agora, mas naquela época era uma favela, não é? Chamava ainda de favela. Hoje não, hoje é comunidade, né? Mas chamava de favela e era uma favela chamada Favela dos Coelhos. Tinha mais de 30 mil pessoas que moravam ali. E eram pessoas lutadoras, de fé, mas pessoas muito carentes. Porque Recife tem uma coisa boa que eu analisei, e é uma obra de Deus mesmo, né? Tem um rio chamado Rio Capibaribe. Tem aquelas pontes lindas, maravilhosas no centro, que foram construídas pelos holandeses, né? E só que tem uma coisa, você olhando para o Rio Capibaribe, uma hora ele corre para cima, outra hora para baixo. Não é uma correnteza só, não é? Uma hora você vê ele está subindo, está correndo para cima, outra hora está para baixo. E eu olhava aquele fenômeno, depois eu entendi o que era, né? É que ele deságua no mar, e quando a maré sobe, o rio, né? O rio sobe. Quando a maré desce, o rio desce. Era aquilo, esse fenômeno. E ali tinha aquelas casas palafitas, que eram casas feitas de madeira, e tinha aqueles buracos, aquelas aberturas no soalho, para quando a água subisse, né? Não levasse, não causasse maiores prejuízos àquelas famílias lutadoras que estavam ali. E eu me lembro que é uma favela muito concorrida, e na época, uma favela assim, muito até, embora seja de pessoas maravilhosas, trabalhadoras, gente decente, mas tinha um grupo ali que formava uma quadrilha ali e trazia muito perigo e trazia também muitas preocupações para as famílias de bem que moravam ali. E ali, até a polícia para entrar ali, tinha que entrar com bastante policiais, né? Entrar mesmo, um pelotão mesmo ali, porque era um local assim, muito perigoso para quem não conhecia ali. E eu estou entregando folheto ali, muita criança correndo de um lado para o outro ali, favela muito cheia de pessoas ali, pessoas que vão, que entram, que saem, né? E eu falei, opa, aqui tá bom, vou entregar folhetos aqui. E comecei a entregar aqueles folhetos para aquelas pessoas ali. Entregando ali e tal, folheto aqui. Ô, tudo bem, olha, vai ter um culto ali. Olha, vocês estão mesmo convidados para a reunião, vamos ter ali de oração e tal. E fui entrando favela dentro. E não sabia do perigo que era ali. E vou contar uma coisa para vocês. E eu entrando, entregando folheto aqui, entregando folheto com aquela pasta bonita de paletó, não é? Ali entregando, ali, entregando ali. Algo me chamou a atenção. Quando eu olho para trás, aquele movimento todo começou a escoar, aquele movimento. As pessoas começaram a sumir, não é? Rapidamente daquelas ruazinhas, né? Ali que estava ali dentro. Começou a sumir, eu falei, mas está ficando deserto isso aqui. Eu entrei, está tão cheio de gente. E eu estou entrando, entregando aqui, entregando ali, encontrava na rua aqui, ó, vem cá, culto ali, entregando e falando e conversando, entregando e conversando. Eu estou vendo que as pessoas estão desaparecendo, crianças estão brincando, algumas mulheres, alguns barracos estavam fechando. Eu falei, mas que coisa, não sabia o que era. E estou entrando ali e tal. De repente eu percebi por que as pessoas estavam subindo na rua. É que está para acontecer um homicídio ali. E quando eu fui chegando, 2 rapazes que estavam sentados numa vielazinha, eles se levantaram, os dois, um com um punhal e o outro com uma peixeira enorme nas mãos. Os dois estavam de bermuda, uma camisa meio amarrada assim, uma camisa polo amarrada. Os dois se levantaram, ficaram na minha frente, olhando fixamente para mim, nos meus olhos, e eu ali com aquela pasta. Ali eu vi o perigo que eu estava. E eles olhando para mim, um chegou atrás, o outro na frente, um puxou a peixeira e falou, eu quero tudo que está aí dentro dessa pasta. Olhou para mim fixo. Aí eu vi o perigo que eu era. Eu falei, mas exatamente é isso, está aqui dentro mesmo. Aqui, eu estou dando para vocês, lembra aqui, ó. Está cheio de folhetos. Cheio de folhetos que estava ali. Um pouco na minha mão e um pouco dentro da pasta. Mas estou dando, pega sim, pode pegar. Eu estou convidando vocês, quero convidar vocês para ir no culto nosso ali e tal. Pode pegar. E os dois olhando para mim, não falavam nada, apontando a faca para mim. Pega aí, ó, tá aqui, abri a pasta, pode pegar. Cheio de folheto, é isso que eu estou dando para as pessoas mesmo, pode pegar. E os dois olhando para mim, não falavam nada, e apontando, com os olhos arregalados para mim, e não falavam, pega, não pegavam, não falavam nada, não se mexia.
e eu ali olhando para eles, ele olhando para mim e tal, e eu pega, não pegaram, e não falavam nada também, não se mexiam. Aí eu fui saindo um pouquinho do meio deles ali, saindo um pouquinho, andando de fato assim, os dois segurando a faca na mesma posição, não tiraram a faca na mão, não abaixaram o braço, continuaram olhando fixo um para o outro ali, eu saí do meio, né? E eu fui se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Quando eu cheguei novamente na avenida, olho para lá, os dois estão na mesma posição. E eu, com meus folhetos, agradeci a Deus o livramento que Deus me deu naquela situação tão difícil. E fui entregar a folheta para outras pessoas e compartilhei com meus amigos esse fato. Só que tem uma coisa, nesse local dessa favela, que eu estava, favela dos Coelhos, quem é pernambucano vai saber do que eu estou falando. Fica bem no centro da cidade, não é? Essa favela foi um lugar mais abençoado que eu tive depois que eu conheci aquelas pessoas ali. Pessoas maravilhosas. E eu, nesse dia, algumas pessoas foram para a igreja, não tinha banco, não tinha nada, era um salão vazio. Algumas mulheres encostadas na parede, algumas crianças brincando no meio. Eu me lembro que eu estava pregando a palavra de Deus, olhando, pregando as palavras do Senhor ali, não é? Porque as mulheres tinham o quê? Umas 10, 12 pessoas, não tinha mais do que isso. Criançada corria de um lado, corria do outro, corria de um lado, corria do outro. E aí eu me lembro que entrou um senhor bêbado, cambaleando mesmo. Entrou no meio, olhando assim, e tão bêbado que ele estava que as pessoas queriam tirá-lo para fora. Eu falei, não, deixa ele aqui. O meu ministério é esse mesmo. Eu vim para ganhar essas pessoas para Jesus. Deixa ele aqui. Aí ele ficou ali. Aí sentou, encostado na parede, sentou e começou a dormir, roncar, e eu estou pregando a palavra de Deus. Terminou a palavra de Deus, eu fui lá, orei por ele, não é? Ele acordou e tal, foi embora para casa e morava nessa favela dos Coelhos. No outro dia ele estava lá, agora não estava mais bêbado, estava sóbrio, ouviu a palavra de Deus, e foi a pessoa mais abençoada, mais companheiro, mais amigo que eu tive ali na cidade de Pernambuco. Seu Genor querido, já deve ter falecido também, faz muitos anos isso aí. E ele agora, né, eu entrava naquela favela com ele ali, e as pessoas me respeitavam, me apresentou a várias pessoas ali, várias pessoas, várias famílias. Eu me lembro um dia que nós estávamos para comprar bancos, comprar cadeira para as pessoas sentarem. Ele me disse, olha, pastor, vamos lá que eu quero te apresentar uma mulher lá. Uma pessoa, ela quer conhecer o senhor. Só que nessa época já tinha um programa de rádio, na Rádio Continental do Recife, que era à noite, um programa de rádio que eu falava para toda a Recife agora. Não sei se existe ainda essa Rádio Continental do Recife. E eu falávamos ali, para todas aquelas pessoas, oravam por ela. Ele disse, essa mulher gosta muito do senhor, ela te ouve, pastor, e eu quero levar lá que ela vai dar uma ajuda para o senhor. Eu falei, oxe, que bom, vamos lá então. Aí fomos para lá, naquela favela, que a polícia para entrar tinha que entrar com um grande pelotão. Eu agora entrava naquela favela com toda a tranquilidade ali, né? E aquelas pessoas, ô pastor, tudo bem? Opa, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Me cumprimentando, me tratando muito bem. Aí entrei bem no meio da favela, assim, uma casa assim modesta. Tinha uma senhora ali, uma senhora até humilde, assim, olhando para mim e tal. E ela falou, vamos entrar, pastor, tudo bem? Tem um cafezinho para o senhor aqui, tem um sucozinho. Aí eu entrei na casa dela e eu vi que muita gente entrava e saía, muita gente entrava e saía. Aí que eu vim perceber, o meu jornal falou assim, essa aqui, pastor, é a pessoa mais temida aqui dentro da favela. Ela controla todo o tráfico de drogas aqui. Eu falei, hã? Eu falei, ela controla aqui, pastor. E eu falei, meu Deus do céu. Aí, por isso que as pessoas falando com ela com respeito, sabe? Falando com ela assim, conversando, homens e mulheres. E ali, conversei com ela, ali falei da palavra de Deus, falei de Jesus para ela e tal. Ela falou, eu vou na sua reunião qualquer dia. O senhor pode fazer oração por nós aqui? Falei, sim. Fiz uma oração ali, abençoei todos ali, jovens que entravam e saíam, né? E tal, eu abençoando todos eles ali, orando por eles, amando a Deus. Aí ela disse assim, ó, tá aqui, olha, eu vou te ajudar, a sua comunidade. E me deu um dinheiro assim, mano.
Olha, não lembro agora quanto que é, mas era um dinheiro que deu para comprar, olha, todas as cadeiras da casa de Deus. E olha, depois disso, aquelas pessoas, muitas delas se converteram ao Senhor Jesus. Inclusive essa senhora se converteu ao Senhor Jesus. Inclusive ela se converteu. Ela ia para a igreja e eu às vezes saía do culto, nós pegávamos um ônibus, alugávamos agora e ia para uma praia, não mais de Olinda, mas nós orávamos agora numa praia de Boa Viagem, não é? Era uma praia deserta ali, à noite, muito deserta, e nós íamos todos para lá, ficar mais perto. E eu tinha um carrinho, tinha comprado um carrinho, uma TL, olha só para você ver quanta época boa, né? E eu deixava meu carro, às vezes eu saía do culto, deixava meu carro ali estacionado nessa favela ali. Às vezes tinha as ofertas da igreja, né? Os dízimos que as pessoas abençoavam, estava dentro da minha pasta, eu deixava dentro do carro, com dinheiro, com tudo, documento não, mas o dinheiro tudo deixava ali, e sem trancar meu carro, nunca sumiu um centavo dali. As pessoas olhavam meu carro ali. Foi um lugar seguro que depois eu entrava ali com tranquilidade para orar e atender aquelas pessoas. Foram dias maravilhosos, a igreja começou a crescer e começou a desenvolver, e dali nós fomos para uma outra emissora de rádio, não sei se existe ainda em Pernambuco ainda, que eu estou falando nos idos de 1970, agora é 8 mais ou menos, 79, eu estou falando nessas idos aí. E eu me lembro que nessa época nós tínhamos uma rádio chamada Rádio Capibaribe, de Recife, né? Eu fazia um programa na Rádio Continental do Recife e também fazia um programa na Rádio Capibaribe e me convidaram para estar numa mesa redonda com diversas autoridades e lideranças ali. E depois eu conto mais para vocês. Depois eu quero contar mais o que aconteceu na obra de Deus ali, a obra de Deus crescendo. Mas teve um fato na Rádio Capibaribe que eu quero contar para vocês que aconteceu. Tá bom? Olha, mas se você está gostando das minhas histórias, fortaleça o nosso canal. Dê um likezinho. Compartilhe esse áudio. Tá bom? Compartilhe com alguém para que a palavra de Deus, minha experiência, possa fortalecer outras pessoas que estão se sentindo também lá embaixo, achando que não vai dar certo. Dá! Porque se você estiver com Jesus, tudo vai dar certo. Tá bom? Fortaleça então o nosso canal. Acione o sininho, dá um likezinho, tá bom? E compartilhe. Deus abençoe vocês. No próximo vídeo contarei mais o que Deus está fazendo na minha vida, tá? Fica com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.